Olá a todos, meu nome é Ronaldo Barbosa Júnior, eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, campus Boituva, Polo Jardim, São Roberto, no curso de graduação em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, e esta é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O tema escolhido foi as competências e habilidades socioemocionais na educação profissional, a perspectiva de escrita escolhida foi o artigo científico e o orientador foi a professora doutora Josilda Maria Belter. O problema de pesquisa que foi levantado foi: o quão importante é desenvolver as habilidades socioemocionais de um indivíduo antes de ele ingressar no mercado de trabalho? Ou seja, eu verifiquei essa problemática nos anos em que eu trabalhei no setor de varejo, e percebi que havia muitos problemas que atrapalhavam os funcionários que eram de ordem socioemocional, como, por exemplo, problemas para poder falar com os superiores, de se expressar de maneira correta, embates hierárquicos, falta de autoestima, que não foram muito bem desenvolvidos durante todo o processo de educação do estudante e que é um processo muito importante da educação, pois ele também ajuda o indivíduo a se desenvolver não somente socioemocionalmente, também como psicologicamente. Ensina o indivíduo a criar confiança, autoconhecimento e refletir sobre questões que ele tenha consigo mesmo, né? Então, eu levantei essa problemática justamente por ter verificado essas dificuldades dentro do campo profissional. O objetivo geral é investigar a importância das habilidades socioemocionais no ensino técnico, né, e a utilização delas na forma de competência. E o objetivo específico é observar, entender e diagnosticar a falta do aprendizado emocional de um indivíduo antes de ele ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, nós vamos verificar quais são as causas e quais são as soluções para que isso ocorra, né, durante o processo da apresentação do trabalho de conclusão de curso. Os embasamentos teóricos utilizados nas investigações, que são os conceitos importantes, né, que foram verificados, foram três, né? A educação profissional, o campo que foi utilizado como base para os estudos das competências socioemocionais, onde se percebe uma grande deficiência de espaço na grade pedagógica para que se trate apropriadamente do assunto. E não somente essa falta de espaço na grade curricular, como também a falta de materiais que proponham este assunto, que façam esta reflexão. As habilidades socioemocionais, que são habilidades que são adquiridas através de estímulos e ensinamentos que possam ensinar e orientar o indivíduo a como lidar com as suas emoções e dos demais, preservando uma boa convivência no ambiente em que se está, ou seja, evitando essa questão dos embates hierárquicos, né, da falta de coletividade e até mesmo a falta de algumas coisas consigo mesmo, né, problemas que o indivíduo tenha consigo mesmo. E as competências socioemocionais são as habilidades e conhecimentos, as atitudes que ensinam o indivíduo a desempenhar as suas funções socioemocionais de forma eficaz. Ou seja, não aprendê-las somente, mas aprender a utilizá-las de forma corretamente, né? Ou seja, o indivíduo ele vai adquirir essas habilidades socioemocionais, mas somente com as competências é que ele vai aprender a utilizá-las da forma correta, né? Saber quando utilizar a escutativa, como utilizar a escutativa, como realizar trabalhos em grupos de forma mais eficiente e etc. A metodologia que foi utilizada foi a investigação das contribuições, né, das habilidades e competências socioemocionais e foi selecionada a pesquisa qualitativa de revisão sistemática. A mesma se deu com uma pesquisa no Google Acadêmico utilizando os booleanos, né, que são palavras-chave que nós utilizamos em ferramentas de pesquisa para que nós possamos refinar melhor a pesquisa, né, colocando como excludentes a fuga do tema proposto, a fuga parcial, né, do tema também, ela foi um tema excludente, e também materiais sem acesso gratuito e integral ao conteúdo em que nós pudéssemos fazer a leitura, né, e a compreensão é, dos principais pensadores e pesquisadores da área da educação da socioemocional, né. Os resultados foram 6 textos escolhidos, além de outros artigos, né, que foram verificados em sites, em outras instituições, né,
e eles apresentam temas que mostram a importância das habilidades socioemocionais no currículo escolar, a construção de indicadores de avaliação das competências socioemocionais, o papel da educação socioemocional, a reflexão das mudanças sociais no ambiente de trabalho e como a educação se interliga a essas mudanças, a análise de como a implementação de programas que promovem o trabalho em equipe e como a metodologia STEM, Science, Technology, Engineering, Art and Math, uh, para o português, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, ela auxilia na combinação de disciplinas tradicionais com os processos criativos. Ou seja, eles nos mostram não somente um recorte temporal a respeito da educação socioemocional nos últimos 5 anos, como também ele mostra como que esses processos criativos eles auxiliam o indivíduo a realmente fazer um bom trabalho nessa questão das habilidades e competências socioemocionais. As considerações finais foram que com esse estudo foi possível concluir que nos dias de hoje houve um crescimento na valorização das habilidades socioemocionais, acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas em contrapartida da deficiência de materiais que tratem do assunto num recorte temporal mais recente. O material permitiu compreender não somente as diferenças entre as habilidades e competências, mas como eles são importantes para o desenvolvimento do indivíduo ainda durante o ensino técnico. Então aí a gente vai ver com esse estudo quais foram realmente as considerações que foram feitas ao longo desse tempo, ao longo desses recortes pelos pesquisadores que tratam desses assuntos nos artigos deles, né? E como isso realmente se junta com as habilidades socioemocionais que são adquiridas e que são ensinadas nas escolas, né? E nos cursos técnicos. E essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para esta pesquisa. Eu agradeço a todos pela atenção. Tenham uma boa tarde